Pessoal, boa tarde, bem-vindos. Dando sequência aos nossos estudos do livro O Céu e o Inferno, capítulo 8. Hoje nós vamos ver os itens 3 até o 15. Então nós vamos ver a refutação de Kardec, que nós vimos semana passada, a respeito dos anjos segundo a igreja. E hoje nós vamos... O que é refutar? É um argumentar que aquela prova que foi dita não tem razão. Então Kardec, ele argumenta que aquilo, tudo que a igreja dizia é algo que não tem lógica, que foge da lógica, foge da razão e, sobretudo, torna-se um Deus humano e não um Deus realmente bom e justo, porque privilegia uns em detrimento de outros, né? Então, veio essa refutação que é um resumo, né? Transcrito em 9 itens. Ele vai, item por item, refutando tudo aquilo que nós vimos a semana passada. E, lógico, mostrando, num raciocínio bem lógico, né? Sobre a injustiça da existência de seres privilegiados, ou seja, que nós vimos aqui que os anjos são criados no concílio de Latrão, que nós vimos aí, que foi criado um concílio que criou-se o dogma dos anjos, né, e demônios. Então, dogma nós já sabemos que é uma verdade dita irrefutável, mas que você tem que crer e não pode questionar. Lógico que nós, como da filosofia espírita, nós temos o dever de questionar tudo. É esse questionamento que aumenta a nossa capacidade de entendimento e vamos avançando cada vez mais, nos aproximando da divindade. Esse é o nosso objetivo. Então, feito isso, nós vamos ver que Kardec foi muito sábio, muito prudente e foi sem maiores consequências, foi apontando item por item, não com o intuito de denegrir, não, de refutar, ou seja, contra-argumentar. Lógico, o argumento fica a critério nosso de aceitar ou não. É assim que a gente faz, é assim que a doutrina espírita traz para nós da filosofia, mostra, comprova, agora aceita quem quiser, porque todo mundo tem seu livre-arbítrio de escolha, a capacidade de escolher. Então nós mostramos. Agora, tudo aquilo, por que a fé espírita é dita raciocinada? Porque ela é compreendida. Então, quando nós compreendemos o porquê que a gente crê, a gente satisfaz, porque é algo que você tem que crer porque tem que crer. Não, isso aí é fé cega, não é aquela. Então tem que ter lógica, tem que ter razão. Então, a fé raciocinada é aquela que encara a razão em qualquer situação, em qualquer época da humanidade, qualquer situação, ela é a mesma, sem problema. Então, é isso que nos traz essa tranquilidade da gente entender. Então, o que diz os contra-argumentos? Nós não vamos ler tudo, porque senão eu acho que fica muito cansativo. Então, eu tirei umas partes mais importantes que a gente vai dizendo para vocês. Diz aqui, então, que ele refutando que a doutrina da igreja em relação aos anjos diz que eles são criaturas privilegiadas, primeiro ponto, e voltadas à felicidade suprema e eterna, desde a sua formação. Então, aí já começa, né, que Deus, nós vamos ver aqui que Deus tirou do nada, criou os anjos, e depois, que nós vimos semana passada, foi criando a alma e depois o corpo. Então, essas coisas, nós vamos ver que ele vai mostrar que não tem lógica, que vai contra os atributos de Deus. O que mais? Então, por assim dizer, no primeiro plano da criação, constatando com o último, né, que é o puramente material, veja bem, vocês vão ver lá no item 3, vocês vão ver só para ter ideia, vou ler só o primeiro, para a gente entender tudo isso que eu falei, o resumo. O princípio geral que ressalta essa doutrina é que os anjos são seres puramente espirituais, anteriores e superiores à humanidade, a nós humanos, bem anterior a nós. Tudo bem? Vamos lá.
criaturas privilegiadas, destinadas à felicidade suprema e eterna desde a sua formação. Acabamos de falar aqui. Dotadas por sua própria natureza de todas as virtudes e de todos os conhecimentos, sem nada ter feito para adquiri-los. Tudo de bandeja, de graça. Tudo veio de graça. Então, perfeito. A mesma coisa que Deus fala assim, ó, todo mundo vai ser bonito, só o outro vai ser feio. Não. Então tem a raça dos bonitos e o resto é dos feios. Então, em primeiro lugar, eles estão em primeiro lugar na obra da criação. Em primeiro lugar são os anjos, a obra da criação. Então Deus criou os anjos. No último lugar, a vida puramente material, que é a do corpo. O último lugar que foi criado. Então diz aí, contrastando com o último, onde a vida é puramente material. Então ele criou primeiro os anjos, depois o espírito, depois a matéria. Estranho, né? Muito estranho isso aí, dizer isso aí. Tudo isso foi criado, exatamente, que foi aprovado, lá tem até o nome do bispo, deixa eu ver se tem aqui, Monsenhor Gusset, cardeal arcebispo desse concílio, que foi que organizou todo esse dogma, para a gente entender. Entre os dois, medianamente, existe a humanidade. Então, entre o espiritual puramente e o puramente material, tem a humanidade. É umas coisas que não tem lógica a gente entender. Hoje que a gente sabe, que conhecemos a doutrina aqui, você vê que isso aqui é umas coisas que não tem como a gente assimilar se não for goela abaixo. Você tem que entender isso aqui e não discute. Aí é complicado, né? Isso é, as almas, seres inferiores aos anjos, ligados ao corpo materiais. A humanidade é esse, quer dizer que a alma ligada ao corpo. Então é a humanidade. Então, olha para vocês verem assim, que é uma coisa que fica até maçante de ver, né? Os anjos, os espíritos, depois a coisa material. Aí nós que já temos, estudamos a Gênese, que já temos, vemos a formação de tudo, como que ocorreu, nós vamos começar a entender, então. Diz Kardec aqui, que algumas dificuldades surgem dessa doutrina. Lógico, dificuldade. Que vida é essa puramente material? A pergunta. É da matéria bruta? Está perguntando aqui. É material? É a matéria bruta, o reino mineral? E as plantas? Como é que fica nisso aí? Deduz que as plantas têm algo mais que o mineral, concorda? Porque as plantas praticamente quase que interagem com a gente, né? Hoje está comprovado, se você cuidar uma planta, dá amor, carinho, e uma outra que você dá raiva, tudo, a diferença é gritante. Então, nós entendemos, aprendemos que lá no reino mineral, a matéria bruta, nós temos a atração, que se atrai. Já no reino vegetal começa a sensação, as plantas já sentem. Vocês lembram de uma plantinha que chama dormideira, que você bate nela assim, ela fecha? Então, ela já sente aquilo ali, não é verdade? Então, e os animais? Onde que fica nessa história? Fala da puramente material, mas nós sabemos que os animais já têm mais que a planta. Eles já têm um instinto de sobrevivência, de defesa. Como é que pode ser puramente material? Já começa a entrar em choque, né? Tudo isso aí já não está batendo, não está batendo bem isso aí. Onde se encaixa então? Os animais e as plantas? Na criação. Aonde que encaixa? Do jeito que está aqui que falaram, não. Porque não são puramente materiais, nem as plantas e nem os animais. Já tem algo diferente na escala evolutiva. E aí ele vai seguindo ainda, para a gente ver. Eu estou fazendo esse resumo, que depois para vocês lerem, vocês vão captar com mais facilidade. Porque para a gente ler tudo aqui, eu acho que fica muito maçante e não fica tão proveitoso que a gente fazer um... E aí qualquer dúvida vocês vão perguntando e a gente vai chegando num denominador comum, procurar chegar, né? Depois,
Então, nesses 3 pontos da criação, né? O puramente espiritual, a humanidade e o puramente material. Diz a igreja que esses 3 pontos culminantes da criação são necessários para a harmonia do conjunto. É o que diz aqui, no item 4. Está dizendo isso aí. São necessários para a harmonia do conjunto. Tudo bem. Mas tem um outro dogma que diz que a terra, as plantas, os animais, o mundo, o sol, as estrelas, até a luz, foram criadas do nada há 6.000 anos. A Bíblia diz que o mundo começou há 6.000 anos. Há 6.000 anos. Tudo foi criado há 6.000 anos. E antes disso, a obra divina era imperfeita? Porque aqui ele diz que tirou do nada, lá do nada, e foi criado. Nós vimos a semana passada, foi tirado do nada. Então, e antes? Estão vendo só a Terra aqui, como a Terra fosse o universo. Podemos dizer que eles humanizaram Deus e divinizaram Jesus. Podemos dizer que o Deus que passa para nós é a figura antropomórfica de um homem, humana, com todos os defeitos que tem isso aqui, que nós vimos, você lembra? Nós vimos semana passada da divisão dos anjos, querubins, serafins, postetade, tudo aquilo lá. Tudo que o Deus, então, é um rei no seu castelo, com os seus súditos, os primeiros os anjos, tudo chegando isso aí. É uma coisa que humanizaram Deus e divinizaram Jesus. Aí que a gente vai começar a entender. Tudo isso para dizer que não há... Olha que interessante, a contradição. A Bíblia diz que é 6.000 anos, que Deus criou tudo. Aí no concílio, vão lá no último parágrafo do item 4. Entretanto, o concílio de Latrão, concílio ecumênico que faz lei em matéria da ortodoxia, diz: cremos firmemente que não há senão um único e verdadeiro Deus, eterno e infinito, que no princípio dos tempos, já entrou em choque, lá há 6.000 anos, aqui princípio dos tempos, o que são esses tempos? Tirou todo o conjunto do nada, uma e outra criaturas, a espiritual e a corporal. Aí vem aí, segunda frase. Pelo princípio dos tempos, não se pode entender senão a eternidade, concorda? Decorrida, porque o tempo é infinito, como o espaço não tem começo nem fim. A Bíblia diz que há 6.000 anos que Deus tirou e criou tudo isso aí. Aqui fala que já criou do nada. Mas será que essa ideia de princípio dos tempos é lá no comecinho dos 6.000 anos? Não tem como falar isso. Não tem como. Do nada. Porque aí ele está determinando, 6.000 anos ele determinou. Senão ele diria aqui, lá no início do início da contagem, tal. Aqui não. Ele separou. 6.000 anos. E, inclusive fala aqui, lá, essa expressão de princípio dos tempos implica a ideia de uma anterioridade ilimitada e não limitada aos 6.000 anos. Então, tudo que o homem põe a mão é complicado. Aí lá no finalzinho, na página lá, em qual crer? No concílio ou na Bíblia? Um fala que é 6.000 anos. E outro fala que, por lógica, aí eles acertaram. Que ela, no começo, do início, alguma coisa tem mais lógica que os 6.000 anos. E hoje a ciência já comprovou quantos milhares de anos foi achado esqueletos de habitantes da Terra, 10.000 anos, 15.000 anos, 40.000 anos, 200.000 anos. Como então? Aí a gente entende porque Kardec diz, né? Se um dia a ciência comprovar que algum dos postulados espíritas estão em desacordo, fique com a ciência. Por quê? Podemos dizer então que a doutrina, para ficar bem legal, é uma ciência filosófica ou uma filosofia científica. Mata tudo. Porque é pau a pau, nunca ela está fora da ciência, sempre junto da ciência. Então a gente vai ver o obscurantismo nosso na Terra, que levaram
né, a crença dos demônios e anjos foi esse terror que dava. Se você não for perdoado, você vai para o inferno. Experimentado, vai virar um demônio praticamente. E se você for bom perdoado, você vai para o céu eterno. Então, essa dualidade é que trouxe tanto terror que nós acumulamos nas nossas vidas, nas nossas existências, melhor dizendo, passadas, que foi trazendo os traumas que até hoje ainda refletem na nossa vida, que nós trazemos de outras existências. Então, por isso que a gente cada vez mais entende quando o Espírito de Verdade diz para nós: Espíritas, amai-vos e instruí-vos. Não é a instrução lá da escola, intelectualidade, não. É isso aqui, a filosofia da vida, a espiritualidade, entender o porquê e para que estamos aqui, de onde viemos, por que estamos aqui, para onde iremos. É assim que funciona a vida. Então é isso aí que vai mostrando, abrindo a nossa cabeça, devagarzinho. O que mais nós vamos dizer aqui? Aí depois nós chegamos o 5 é a mesma coisa. Já falamos do corpo aí, para esse corpo que sem o corpo, a alma humana é um ser incompleto, é óbvio. Então quer dizer que aqui tem coisas interessantes que diz aqui. Eu vou falar mais em frente aqui, que está no 5, daqui no resumo vai sair aqui. Por exemplo, a criança que morre. Que utilidade que ela teve então? Morreu com 1 ano e é perdida? O que vai acontecer com ela? Não vai aprender mais nada, vai ficar ali? Mas que Deus é esse? Vai ficar onde? Aquele ignorante, o indígena, que não tem noção ainda da moralidade. O que faz com essa alma? Se perdeu então, porque não aproveitou nada aqui e não vai aproveitar nada de lá também, não vai aprender nada, como é que fica? Aí que a gente vai vendo, olhando, quando a nossa anterioridade, nós vamos ver o que vem conosco, que está lá no nosso porão mental, que se chama inconsciente, que nada mais é do que a memória das nossas outras existências que tivemos, está no nosso porão lá, que aflora sobre o meio de instintos, de índole, que vem, que vai aflorar os nossos defeitos, como também as nossas virtudes vão aparecer, pequenas, mas sim, todos nós temos. Então está nesse porão. Agora, se a alma morre e não evolui nada, sem o princípio da reencarnação, que é da evolução, qual o sentido que tem Deus criar uma alma na hora da concepção, para depois deixá-la perdida? E por que ela, depois desencarnada, também ela é livre do corpo, ela não pode aprender no mundo espiritual? Então, uma criança, é que eu dei o exemplo. O que é uma criança? Se ela foi criada e morreu com 5 anos, o que ela aprendeu? E não vai aprender mais nada. São essas coisas, essas perguntas que a gente tem que fazer para nós e procurar respostas, para a gente chegar realmente na convicção. Senão, não tem valor nenhum essa vida. Que droga de vida seria, gente, se fosse pensarmos assim, não é o caso? Então vamos lá, o que mais? Então, e ainda o quadro hierárquico dos anjos, lá no 6, que nós já vimos aí, a hierarquia, tem da primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem. Quer dizer que Deus aqui já, dentro dos privilegiados, tem os médios e os menos. Já não dá para entender também Deus. Ele já fez uma coisa absurda que é criar um ser privilegiado. Agora, dentro dos privilegiados ainda tem uma... Aí vem a pergunta, aqueles menos privilegiados vão subir? Certo, não vão também. Porque se não tem esse princípio da evolução, não vão subir também. E aí? Olha quantas perguntas sem respostas factíveis que a gente tem. Então, mostra que há várias ordens, cada um com as suas atribuições, o governo do mundo físico e da humanidade, para cujo fim foram criados. Então, eles foram criados para cuidar da humanidade. Humanidade aqui na concepção da Terra, dos encarnados. Ok? Mas vem a perguntinha que não quer calar. O que faziam, pois, tais anjos anteriormente a essa era, durante a eternidade, quando não existia o objetivo das suas ocupações? Se não tinha a humanidade, era desabitado, o que eles faziam? Foram criados do nada. Fazer o quê?
Muito antes. E aí, antes? Ficaram à toa? Ficaram só batendo asinha? E tocando harpa. Então, essas coisas, a gente vai devagarzinho, pensando, tudo isso aí Kardec já está refutando tudo aquilo que nós vimos lá nas ideias, né, da Igreja Católica. Foi criado. Então, aparece agora uma questão vital. Vamos ver que questão que é essa. Qual a de saber se a alma pode adquirir conhecimentos após a morte do corpo? Nós sabemos que pode. Que nós, no mundo espiritual, nós continuamos o nosso trabalho evolutivo, preparando para a próxima encarnação, adquirindo conhecimento, nos fortalecendo. Tem um exemplo muito interessante. Camilo Castelo Branco, né, que foi Camilo Botelho, lá do Memórias de um Suicida, que ele se suicidou, passou pelo umbral, no Vale do Suicida, tal, e estava pronto para voltar. O que ele pediu? Ele pediu uma moratória de 40 anos no mundo espiritual antes de reencarnar, porque ele precisava se fortalecer mais para vir e não falhar de novo. E foi dada essa moratória. Então, nós temos, até o livre-arbítrio lá funciona. Olha, eu não estou preparado ainda, por mais que eu queira voltar, eu preciso me fortalecer mais. Então, acontece. Então, isso aí, tudo faz parte da nossa evolução, para a gente entender. Se uma vez liberta do corpo, não pode adquirir novos conhecimentos, aí vem a pergunta. A alma da criança, do selvagem, do imbecil, do idiota e do ignorante, permanecerá então tal qual era no momento da morte? Condenada à nulidade para todo e sempre? É a pergunta que fica. De acordo aqui, que eles dizem, vai ficar. Gente, que Deus é esse? Então faz coisa para jogar fora no lixo? Praticamente é um lixo. Um lixo é... Como é que a gente fala? Um lixo celestial? Podemos dizer? E olha, Paulo. Aí é dado dignidade ao acaso. Não tem lógica. E tudo, Deus não cria nada sem ser útil. Tudo tem uma utilidade, tudo tem uma razão de ser. Na própria vida nós sabemos. Hoje nós sabemos que o nosso corpo, que a gente às vezes não gosta de alguma parte dele, mas é o necessário, que nós ajudamos esse é o ideal, para o tipo de missão, ou de provas, ou de expiação que a gente vem passar. É o ideal. Por isso, gente, que eu falo sempre, nós precisamos nos pacificarmos internamente. Pacificação é a aceitação daquilo que não podemos modificar. É aceitar e agradecer. Porque se algum motivo está aqui desse jeito, porque se fez necessário. Que nada é inútil. Mas nós temos mania de sempre querer mais alguma coisa, sempre pensando mais no lado material. Né? Aquela busca frenética pela beleza física, né? Que não tem cirurgias plásticas que vai deter a deterioração do corpo humano. Não tem. A gente vê aí nas fotos verdadeiros monstros que faz. Mulheres com o lábio dessa grossura assim, tudo deformado, de tanto querer ficar bonito, e fica verdadeiros monstros. Por quê? É a ordem natural das coisas. Ou você aceita que vai envelhecer, ou você vai sofrer. Agora, envelhecer saudável é outro departamento. Envelhecer bem, cabeça boa, mens sana in corpore sano. Mente alegre, boa, que o corpo vai refletir. Mesmo um corpo idoso vai ter vitalidade boa, não tem problema. E assim a gente vai vivendo um dia de cada vez. Isso que é importante. Seguindo, continuando da alma ainda. Mas se ao contrário ela adquire novos conhecimentos depois da vida atual, então é que pode progredir. É óbvio. Nós somos criados simples e ignorantes. Nós aprendemos a evolução. Para os que estão nos assistindo pela primeira vez, para os que não são espíritas, nada é por acaso. Passamos por todos os reinos, desde o mineral, vegetal, animal, até chegamos no reino nominal. Lá no reino nominal é que recebemos o quê?
pensamento contínuo e a capacidade de escolha e a razão. Livre-arbítrio. E aí começa nosso caminho, realmente, deslancha nosso caminho evolutivo. É assim que nós vamos vendo. As duas opções levam a absurdos e a negação de outros dogmas, tais como a eternidade das penas, né? Então, se morreu, não fez nada, penas eternas, que nós já vimos que não existe. Penas eternas. A respeito da união da alma e do corpo, veja bem, o Espiritismo vem falar para nós, lá no 11, uma doutrina infinitamente mais espiritualista, para não dizer menos materialista, tendo ao demais a seu favor a conformidade com a observação e o destino da alma. Nós sabemos. Ele nos ensina que a alma é independente do corpo. É óbvio. Não passando o corpo, de um temporário, um tempo, um invólucro temporário. Nosso corpo é um invólucro temporário. A espiritualidade que é a essência, o nosso espírito é a essência, e sua vida normal é a vida espiritual. Então, essas refutações derrubam tudo aquilo que vocês vão ler com calma depois lá. Aqui entra em mínimos detalhes, que nós já sabemos, que por isso que eu falo, gente, nós precisamos ter um livro. Quem não tem um livro, vamos usar nosso celular, o nosso tablet, o nosso computador. Vamos colocar lá no Google, Kardecpédia. Vai abrir, tem todas as obras lá. Vocês vão clicar na obra O Céu e o Inferno. Vão chegar lá, capítulo 1, 2, 3, 4, estamos no capítulo 8. Estamos na refutação e agora nós vamos terminar o capítulo 8 com a visão espírita dos anjos. Agora que vai fechar realmente com a lógica, com a razão e com o bom senso, para a gente entender. O que mais então? Então, repetindo, para a gente mais uma vez, para fixar bem, começo dos tempos, é uma época indeterminada, que diz lá, Kardec. Deus tirou no começo dos tempos, quando a Bíblia afirma que é num tempo certo, há 6.000 anos, que vai totalmente contra o que a ciência disse. Não tem como ser há 6.000 anos. Não tem como. A civilização chinesa é milenar. Muito. A da Índia, tudo, os astecas, egípcios, gente. Então, mas, como fato histórico da Bíblia, tudo bem, mas já entra em contradição. Então, contraria a eternidade e a perfeição da obra divina, óbvio. O tempo de nada ser. Então, assim, esse concílio contrariou a Bíblia, contrariou até Aquiles tem razão, que é bem antes, não 6.000 anos. Então, eles viram uma coisa, que miraram numa, acertou na outra, né? Alguma coisa. E aí vem essas refutações. Por que, segundo o concílio, a alma humana seria incompleta? Segundo eles. Porque a alma e o corpo físico seriam um conjunto que se completariam. Um não vive sem o outro. Nós sabemos que a alma vive sem o corpo, sim, é óbvio. O corpo vai se deteriorar na terra, vai acabar, vai ser cremado, vai ser tudo, vai acabar. Mas a alma sobrevive. Então, não é em função de. A alma não é em função do corpo, usa-se do corpo, mas ela vai sobreviver. Agora, outra coisa também, a gente pergunta, né? Por que Deus fez seres tão perfeitos, especiais, para serem anjos? Por que uma razão que Deus fez isso? Aí que vem a história, que eles humanizaram Deus, colocou Deus como um rei da terra, que privilegiou uma casta. Mesma coisa, humanizaram Deus. Então, não seria justo, né? E nem imparcial.
E aí? Já mata. Não tem como a gente entender um negócio desse. Deus nos criou todos iguais, com as mesmas oportunidades. Todos teremos as mesmas oportunidades. Ninguém vai ser condenado eternamente. Ninguém. A gente sempre vai ter uma opção de recomeçar. Agora, tem o atraso? Tem. Uns andam mais rápido? Natural. O que é o andar mais rápido? É quando você se encontra contigo mesmo, sabemos por que estamos aqui, sabemos que somos centelhas divinas, que estamos aqui para evoluir. E como evoluir? A evolução é que vai nós tirarmos a nossa bagagem negativa, que trazemos de outras existências, que está lá no nosso porão mental, que é a nossa inconsciente. Nós vamos tirando essas negatividades nossas, devagarzinho, colocando virtudes, aí nós estamos evoluindo. Esse é o nosso objetivo. E Deus, a pergunta que faz, por que o concílio humanizou Deus? Por quê? Deram a ele uma visão humana. Quer dizer, quanto mais primitivo nós formos, mais nós associamos a coisas materiais, palpáveis. É isso que dá. Como trovão, tempestade, né? Essas coisas. À medida que progredimos, então, no campo da espiritualidade, nós vamos dando uma outra conotação de Deus que nós damos agora. Tira a imagem humana de Deus. Kardec não pergunta quem é Deus. A primeira pergunta do Livro dos Espíritos pergunta o que é Deus. Nós vamos entender Deus quando for mais na frente nas outras perguntas, os atributos de Deus. Aí nós vamos entender Deus. E na Igreja Católica, Deus e Jesus, acho que eles acham que é o mesmo. É a Santíssima Trindade, né? Forma-se um corpo só. Algo também que é um dogma também. Questionável. Na oração fala assim, Santa Maria, Mãe de Deus. Mas Deus é incriado. Como que ele não tem mãe? Ele não sabe. É o que eu estou falando. Humanizaram Deus e divinizaram Jesus. É isso que aconteceu. Então, nós damos a ele a conotação e energia daquilo que a gente tem naquele momento. É errado. Então, no Espiritismo, nós aprendemos que Deus não tem forma. Não tem forma. Nós não podemos colocar aquele Deus de cabeça. Tira a ideia do Deus barbudo com a espada na mão. Não tem. Pois ele não é parecido com nada que é material. Nada. Nada. Nós devemos sim intuí-lo aqui dentro, simplesmente como causa primária de todas as coisas. Tudo aquilo que foi criado, que não foi criado pela mão do homem, nós podemos ver Deus naquela criação. Feito isso, nós passamos a entender de uma forma mais clara Deus, não é verdade? Vendo toda essa maravilha. Agora, deixar essa humanização de Deus é que traz muitas das coisas, como a ideia que Deus castiga e que Deus perdoa, como um pai perdoa seu filho e castiga seu filho. Não é assim que funciona. Deus simplesmente nos criou. A partir do momento, a espiritualidade, toda a equipe, desde que nós passamos por todos os reinos, nós fomos assistidos. Nós começamos em algum reino mineral, em algum planeta dos bilhões que existe. São 200 bilhões de sóis, estrelas, e mais de 500 bilhões de planetas. Isso na Via Láctea. E nós aqui na Terra achando que somos do suprassumo do universo. Ponto pacífico isso aí. Então, por isso que nós precisamos ter a racionalidade de saber entender as coisas. Então, o corpo ainda, nos mundos mais grosseiros, o corpo é necessário, um corpo duro. No mundo primitivo, nossos corpos foram mais duros ainda, nós aprendemos isso aí. Mais fortes, mais dentes, mais duros. Por quê? Porque a natureza era dura, precisava. À medida que fomos, nosso corpo foi modificando. Já não está tão denso mais como éramos na pré-história, lá no mundo primitivo.
E a tendência é exatamente isso. Devagarzinho, nosso corpo a alimentação vai sendo modificada. À medida que os mundos evoluem, os seus habitantes também vão evoluindo, os seus corpos materiais também seguirão essa sequência. É algo natural. Aqui, gente, é a refutação. Então, aprendemos que refutação, o que é? É um contra-argumento. Kardec contra-argumenta todos os itens que nós vimos lá no início. Os itens 1 e 2, os anjos segundo a igreja. E conta todinha a história que foi criado, foi no concílio de Latrão, criou-se o dogma dos anjos como seres especiais que vieram só para ajudar a humanidade. Mas e daí? E antes e depois? Como é que fica? Então, aprendemos, sim, nós temos que conhecer, pelo menos ter noção da história, para a gente fazer a convicção nossa. Então, falar, bobagem estudar isso, vamos chegar só os anjos segundo a igreja. Mas nós temos que saber por que nós entendemos anjos como o Espiritismo diz, para saber como que é que outras denominações acham que são anjos. E levando essa ideia boa, clara, objetiva, vai trazer o quê? Mais compreensão. Que além de anjos, que são seres, que nós vamos ver agora, que conseguiram chegar a um patamar de seres bons, espíritos bons, nós também seremos um dia. E vamos ter que ter uma escala assim, familiares nossos, que já estão um pouquinho mais na frente, estão junto conosco, querendo nos ajudar também. Amigos, que já ainda têm uma capacidade boa, mediana, vamos ajudar. Então, nada se perde. Então, agora, encerramos. Alguma dúvida sobre essas refutações de Kardec, esses argumentos? Então, nós aprendemos, então, que é impossível ser criado seres privilegiados, que estariam contra os próprios desígnios de Deus, que é bom e justo. Então, não teriam justiça, porque Ele não deu oportunidade para aqueles. Outra coisa absurda, a alma, a partir do momento que morre, ela estaciona, fica parada, não tem lógica também. Diz aqui, aquele que é doido, veio com a coisa, vai continuar? Gente, não tem lógica, vamos pensar. A criança que morre novinha, vai ficar estacionada aquilo ali, não vai nada, não vai aprender nada. Aonde que fica essas almas então? Partindo do princípio então que Deus não faz nada inútil, aí seria algo inútil. Uma alma que não segue a sua caminhada sem propósito, sem o corpo físico. O corpo físico é uma necessidade, sim, evolutiva. Mas no mundo espiritual, nós aprendemos muito e nos preparamos para a nossa volta. Ok, gente? Então vamos passar. Exatamente, você aprende tudo lá, sabe tudo lá. E aqui vem, você recebe planejamento. É diferente de obrigação. Planeja. Como você vai planejar uma casa, se planeja. Mas de repente no meio da construção você fala assim, não quero um banheiro aqui, quero uma sala ali, quero mais um quarto ali, e você muda tudo. Então aquele planejamento inicial, a hora que termina a casa é outra casa. Pode mudar de horário. Oi, completamente. É isso que nós temos, essa liberdade de ver. Agora, esse conhecimento que nós temos hoje aqui, sobre espiritualidade, gente, ninguém em nenhuma outra encarnação tirará de nós mais. É isso que é a beleza de aproveitar essa encarnação. Tudo isso agregando, sabendo agora por que eu estou aqui, por que eu ajo dessa maneira, por que eu tenho esse corpo, por que eu tenho essa família, por que é nosso, é conhecimento nosso, é bagagem nossa que ninguém tira. Resumindo, então, que as próximas encarnações, esquece a parte material, podemos vir paupérrimos, mas de conhecimento espiritual muito elevado com essa bagagem que nós estamos fazendo aqui. Não só aprendendo, mas, sobretudo, vivenciando. Porque não adianta nada a gente aprender tudo bonitinho aqui, sabe? Tudo de maravilha. Mas eu ponho o pé para fora, eu vou agir totalmente em desacordo
com o nosso guia, que é o Evangelho de Jesus. Isso é fundamental. Mais alguma pergunta? Então vamos seguir agora. Agora vamos ver certinho. Os anjos segundo o Espiritismo. Vou ler só o início aqui do item 12. Vocês acompanham aí, que é muito interessante. Que haja seres dotados de todas as qualidades atribuídas aos anjos, disso não se poderia duvidar. Ponto pacífico. Os anjos, então, existem. Sim. Espíritos mais iluminados que conseguiram, por mérito, a condição. Ok? A revelação espírita confirma sobre esse ponto a crença de todos os povos, mas nos faz conhecer ao mesmo tempo a natureza e a origem desses seres. Aqui que nós aprendemos. Então, perguntamos, então, existem seres dotados de todas as qualidades atribuídas aos anjos? Existem? Sim, podemos falar de peito aberto. Sim, existem. A doutrina espírita diz e comprova que sim, mas explica a sua origem e a sua natureza. Então não foram tirados do nada e não foram criados. As almas são criadas simples e ignorantes, com capacidade de evoluir. Não há privilégios e nem perseguições. Isso aí, gente, ponto pacífico. Por quê, gente? Porque nós somos os juízes. Vocês já notaram essa frase, nós somos os juízes? Por quê, gente? Porque faz. E assumimos, nós nos condenamos e nos absolvemos. Quando nos condenamos? Quando vem o remorso, quando vem a culpa, quando vem o ressentimento, o ódio, nós estamos nos condenando por negatividade. E quando nós estamos nos arrependendo, nos modificando, nós estamos nos libertando. A mesma coisa. Então, nós sim somos os juízes da nossa existência. E não a Deus que vai nos julgar no dia do juízo final e vai nos perdoar ou vai nos condenar. Isso não existe. Depois fala que a gente puxa a sardinha, mas não tem como não puxar, gente. Analisa para vocês verem. Como que Deus vai perdoar aquele que fez a vida inteira desregrada e acha que só com o perdão de um outro ser igual a ele, investido de alguma... Isso, investido numa capacidade assim, dita hierárquica, fala, você está perdoado. E se é finir? É a pergunta. Onde estaria Deus? É as perguntas que a gente tem que fazer, não é verdade? É. Olha, se nós pegarmos os atributos de Deus, lá do Livro dos Espíritos, é uma boa dica, viu? Olhar os nossos atos e ver se alguma coisa está em desacordo, pode parar, não vale a pena. Então a bondade e a justiça eu acho que é fantástica, é um dos atributos que pode nos nortear a vida nossa. Ah, Deus está privilegiando aquele lá. Não. Tudo teve um planejamento reencarnatório. Está previsto que a pessoa vai conseguir ser rico, mas como uma provação. E as pessoas acham que o dinheiro é o suprassumo. E 90% se perdem. Quando chega aquele dinheiro, chega uma herança, tira uma mega sena, tudo aí, acha que estou feliz. E é o início da derrocada se não for espiritualizado. Se for apegado à matéria, é de dar pena, espiritualmente falando, é de dar pena. Mas é assim que funciona, não é verdade? Então, gente, a nossa caminhada, tudo isso aqui eu vou resumir também, que esse aqui é pequenininho, para vocês lerem, o resumo acho que vai explicar melhor. Então, por falta de experiência, a alma comete erros, todos nós erramos. Pouco a pouco vai aprendendo o que fazer e o que evitar, não é verdade? Ó, essa comida aqui, um exemplo. Eu vou comer carne de porco gordurosa a vida inteira, mas um dia me faz mal. Eu temo, vai fazer mal, então eu falo, puxa. Aí eu evito e não faço mal mais, então eu aprendi.
que aquele alimento me vai fazer mal, eu evito. Então assim é aquilo ali. Nós erramos até certo ponto. Até que a dor bate, lamentavelmente, nós esperamos a dor bater. Não precisaria esperar. Nós aprendemos, estudamos para não esperar as consequências. Nós agirmos antes que o caldo entorne. Como saber se o caldo vai entornar logo? Olha de lado. Quantas pessoas estão fazendo o que você faz que já entornaram o caldo lá na frente? Opa, vamos acender a luz aqui. Se aconteceu lá, por que não acontece comigo? Acontece sim, não é só no vizinho que acontece não. Aí que é a inteligência colocando, é tempo de pensar, é tempo de se modificar. É isso que nós não podemos esquecer jamais. Então, aquele que menos se afasta das leis de Deus, obviamente, vai evoluir mais rápido. Correto? Mais rápido, estamos evoluindo mais rápido. Liberta das imperfeições, é isso que a gente está fazendo aí. E alcança o estado de pureza espiritual, que é essa caminhada nossa de pureza espiritual, que nós vamos chegar lá um dia. Anjos. Então, durante esse longo percurso, eles vão gozar de uma felicidade relativa, os anjos. Não são perfeitos ainda. Vão chegar. Eles também estão em evolução. Vão se tornar um dia Cristos na formação de outros planetas. É assim, constante. Lembre dos 500 bilhões de planetas. Nós achamos que 10 dedos é muito, 100 mil é muito, mas agora bilhões. Nós temos muito serviço pela frente, muito trabalho pela frente. Vamos lá. Durante esse longo percurso, gosta da felicidade relativa e encontro no trabalho a chave para o progresso. Sem trabalho não existe progresso. Então muitos falam assim, estou estudando, isso aqui é perdido. Não, estamos trabalhando a nossa mente, estamos trabalhando o nosso espírito. Nós estamos nos preparando, aqui que eu disse no começo, para as próximas encarnações. Tudo aquilo que nós aprendemos sobre espiritualidade, eu vou repetir mais uma vez, espiritualidade, e colocamos em prática no dia a dia, é ponto que já eliminamos para as nossas próximas encarnações. Não tenham dúvida disso. O fardo às vezes é duro, ainda vai ser duro? Vai. Mas com o conhecimento, a compreensão será muito mais fácil. Quantas coisas nós evitaríamos na nossa vida se nós tivéssemos compreendido o que nós sabemos hoje? Quantas coisas, mínimas às vezes, quantas, que hoje nós sabemos. Fala, gente, eu não vou falar isso. Por quê? Porque é óbvio, vai ter consequências. Eu estou pronto para aceitar essas consequências? E aí? Como é que fica? É a pergunta que a gente faz. Seguindo, Deus então nunca está à toa, ocioso. Nunca. Criou e vai continuar a criar. Então, outra coisa que eu sempre falava, a Elisângela, Marina também, Geralda, tira a terra, como Paulinho também, sobre o centro do universo, os que fizeram o curso da Gênese. Tira. Porque o desenvolvimento, que eu disse há pouco, vamos falar de novo, no reino mineral nós fizemos, não sabemos em qual mundo fizemos. Em qual mundo houve a mutação nossa de minério para planta, para o reino vegetal. Em algum momento teve essa transição, que a nossa cabeça ainda não tem capacidade para entender de como que vai passando. As espécies que foram dentro do reino mineral, quanta coisa foi chegar, até chegar um cristal, um diamante, uma pedra preciosa. A chegar no reino vegetal, entrou no reino vegetal, quantos tipos nós vimos no reino vegetal lá na Gênese, que foram modificados aqui na Terra. E teve um momento que foi passado também do reino vegetal para o reino animal. Teve uma transição também, em algum momento, em algum planeta. Como muitos estão iniciando agora no reino mineral, agora, aqui no nosso planeta. Muitos estão iniciando no reino vegetal e muitos estão iniciando no reino animal, que vão fazer a transmutação em outros mundos. Os nossos animaizinhos queridos aqui hoje, eles vão entrar no reino nominal, não aqui, em outros. Vão ser levados para fazer essa transição. E assim nós, como estamos fazendo a transição agora,
de um mundo de expiação e provas para um mundo de regeneração? Aqui, porque nós já chegamos no último estágio da matéria. Já passamos no minério, na planta, no animal, chegamos no reino nominal. Agora, é aquela história da turminha, partiu a angelitude. Estamos indo para a angelitude, é o nosso caminho, para a gente entender. Ok? Antes de a Terra existir, outros mundos já abrigavam espíritos criados num passado incalculável. Olha, nós presos na Terra. Gente, para tirar isso da gente é muito difícil. É muito difícil, nós estamos muito pregos aqui na matéria, só a Terra, 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 Terra. Não é, gente. Vamos abrir o leque. E você acha que algum dia aqui na Terra vão se descobrir vestígios desses outros planetas, dessas outras existências? Olha, a inteligência do homem vai à frente, vai, a evolução vai chegando. Esses seres extraterrestres vão acontecer. A gente pensa que seres extraterrestres são hominhos vermelhos, essas coisas. Não, seres extraterrestres são espíritos de outros planetas que estão aqui junto, vão ser visíveis. Quanto mais a gente quintessenciar a nosso corpo físico, a nossa mente abrir, mais contato nós vamos ver. A mediunidade de ver espírito, de ver outro, vai ser muito mais fácil, naturalmente. Tudo tem uma razão de ser. Nós ainda estamos muito embutecidos na matéria. Por isso que a mediunidade, que hoje é restrita a poucos, vai ser algo natural. E vamos ter esse intercâmbio natural, visivelmente, podemos dizer. Isso aí é um ponto pacífico. Então, esses são os extraterrestres, que não estão aqui para invadir, para soltar bomba, não tem nada disso. Vamos voltar a Deus, gente. Deus do universo. Como que vai criar alguém para falar para vir destruir a Terra aqui? Não está na hora. A Terra vai se destruir um dia? Vai, lei de destruição, automaticamente. Mas depois que praticamente a vida deixar de existir aqui. Vão ser formados outros planetas, naturalmente. Assim que funciona. Mas a evolução vai ser uma coisa fantástica. Fantástica. Se hoje você tem uma doença, por exemplo, você ficar em coma, e se acordar daqui 20 anos, vamos estar totalmente deslocados. A evolução material vai ser uma coisa incalculável. E é assim que vai indo. E a parte moral, é isso que nós estamos fazendo aqui. Não é para pregar para todo mundo, não. É para exemplificar. Nós precisamos exemplificar. Esse é o nosso objetivo. Você não pode falar, faça isso aí. Não, mas você não fazendo algo e outra pessoa notando que você fazia e não faz mais algo negativo, você está influenciando essa pessoa. A pessoa está aprendendo. Quando você deixa de fumar e seu filho vê, explica, se faz mal, não vou fumar mais. Você está dando exemplo ao seu filho. Quando você deixou dos botecos, chegar bêbado, batendo na mãe, na esposa, e deixar e retificar, você está passando um exemplo. Agora, você está fumando e dá um tapa no filho porque ele pôs cigarro na boca, não tem como, né? O que mais? Então, Deus nunca esteve inativo. Nunca. Conta com uma legião de assistentes preparados para construir seus desígnios em todo o universo. Então, todos nós, filhos de Deus, somos frutos de suas obras. Das nossas obras, quer dizer. Assim se cumpre a justiça divina. Então, tudo aqui. Quero repetir mais uma vez o item 14. Leiam a primeira frase do item 14. A humanidade não está limitada à Terra. Acabei de falar. Risque isso aí. Ela ocupa inumeráveis mundos que circulam no espaço. Povoou aqueles que desapareceram e povoará aqueles que se formarão. Isso aqui você não pode esquecer isso aí. Deus tem criado por toda a eternidade e criará sem cessar. Muito tempo antes, pois, de que a Terra existisse, por antiga, mais antiga que a suponhamos, teria havido em outros mundos espíritos encarnados que percorreram as mesmas etapas que nós. Espíritos mais recentes que percorremos neste momento e que alcançaram o objetivo antes mesmo que tivesse saído das mãos do Criador. Quer dizer, muitos estão na frente de nós. Então, tem muitos planetas, bilhões de planetas, milhões, que estão fazendo o mesmo percurso nosso, em outros mundos.
Mas com o mesmo corpo? Quem garante? Não, por que precisa ser? Com a mesma constituição física? Não quer dizer. Não tem necessidade. Cada um tem seu habitat. Isso aí é por isso que o homem que tem dificuldade de procurar existência fora aqui, que quer procurar humanos igual nós. Aí fica difícil. Que tem? Tem. Em 500 bilhões não é possível, né? Então, gente, aí o 15. Assim se acha realizada a grande lei da unidade da criação. Deus jamais esteve inativo. Teve sempre espíritos experimentados e esclarecidos para a transmissão das suas ordens e para a direção de todas as partes do universo, desde o governo dos mundos até os mais ínfimos detalhes. Não teve, pois, necessidade de criar seres privilegiados, isentos de obrigações. Todos, antigos ou novos, conquistaram seus graus na luta e pelos próprios méritos. Então, os anjos de ouro e espírito de luz conquistaram pelos seus méritos. Todos, enfim, são os filhos das suas obras. Assim se cumpre igualmente a soberana justiça de Deus. Sabemos que existem anjos? Sabemos. Eu falo para você, Elisângela, você vai ser anjo. Você vai. Marina, você vai ser anjo. Paulo, todos vão ser anjos. Quando? Também, quando cada um pode chegar um antes do outro, ou lá atrás, ou lá na frente. Isso. É isso aí. É aquela história. Você ir daqui a Silvanópolis é um caminho. Se for lá em Poço de Caldas, entrar em Machado e Poço Fundo para chegar em Silvanópolis, é outro caminho. Você vai chegar, mas é outro caminho. Assim que funciona. Então, resumindo, para a gente fechar o nosso estudo. Quem são os anjos, então, para a doutrina espírita? Vamos fazer tudo que eu falei, um resuminho agora. Os seres que chamamos de anjos, arcanjos, serafins, querubins, são espíritos puros, ponto pacífico, espíritos puros. Os que se acham do mais alto grau na escala, reúnem todas as perfeições. Agora nós vamos entender a hierarquia, que é por mérito. Lá eles não explicam. Foi criado e vai ficar daquele jeito. A primeira classe, segunda classe. Aqui não. Todos estamos em evolução. Até aqueles puros vão chegar mais e mais e mais. A palavra anjo desperta geralmente a ideia de perfeição moral. Entretanto, ela se aplica muitas vezes à designação de todos os seres, bons e maus, que estão fora da humanidade. Muita gente fala, né? O anjo bom, o anjo mau, o anjo de luz. Feito isso, então, nós vamos entender o nosso próximo estudo, que é o capítulo 9, que nós vamos estudar, começar a semana passada, e estudar os demônios. Então, nós vamos ver de onde surgiu essa crença, a origem, que é milenária essa crença, antes da Igreja Católica. Depois nós vamos ver a origem, o demônio segundo a Igreja, e depois os demônios segundo o Espiritismo. Muito interessante também. Nós vamos fazer também de uma forma mais resumida, para não ficar maçante. Vou fazer um resumo para a gente entender bem e que possamos tirar proveito. Ô, gente, entenderam? Não foi muito corrido ou não? Entendeu? Então, vimos então, resumindo, né? Sabemos a história da criação dos anjos, segundo a Igreja. Segundo Kardec refutou, ou melhor, contra-argumentou, vamos falar assim, nos mostrou o caminho e, no finalzinho, mostrou como são os anjos para nós espíritas, que mostra aquela forma natural das três coisas, né? Razão, lógica e bom senso. Ok, gente? Mais alguma pergunta? Então, agora aquele momento gostoso, né? Que nós vamos sentar bem tranquilos, cerrar nossos olhos
soltar os ombros, respirar profundamente, bem profundo, sentindo a energia do ar adentrando os nossos pulmões. Que esse ar, nesse instante que está irrigando o nosso corpo físico, seja também coroado das bênçãos dos bons espíritos que aqui estão, e também na sua casa, você que está aí nos assistindo, faça a mesma coisa. Sinta essa energia nesse passo espiritual. Você na sua casa, mentalizando nossa casa também, irradiando luz, tirando as energias deletérias no nosso lar. Se houver pessoas doentes na nossa casa, vamos mandar luz para eles, pensamentos bons. É aquele momento de paz, de harmonia, em que nós tiramos as raivas, os ódios, para receber essa energia desse passe que está sendo colocado sobre a nossa cabeça nesse instante, irradiando por todo o nosso corpo, nos fortalecendo, nos animando, nos fazendo bem fortes para seguirmos adiante, sem esmorecimento, crendo que nunca estamos sozinhos, que sempre há um Espírito protetor junto conosco. Nesse instante também, a água que nós iremos tomar aqui e a água na sua casa também está sendo fluidificada, sendo colocada nela aquele bálsamo curador que irá proporcionar o nosso reequilíbrio físico, emocional e espiritual. E com as bênçãos dos nossos benfeitores, agradecendo a presença deles que aqui nos intuíram, agradecendo pela luz que recebemos e que irradiamos também através dos nossos pensamentos, nós encerramos esse estudo desta tarde e com certeza, se assim Deus o permitir, aqui estaremos na próxima quinta, dando sequência aos nossos estudos. E que os bons espíritos nos animem para que nós continuemos estudando, apesar de todos os empecilhos às vezes, que nós não podemos, não devemos abandonar. Vamos estudar. Espíritas, amai-vos e instruí-vos. Uma boa tarde a todos e até semana.